Você tem notado diferença em muitos esportistas, muitos atletas, jogadores de futebol, até mesmo em comentaristas de esporte? A gente tem um bom exemplo que é o Casimiro, né, que tá fazendo um sucesso absurdo aí. O cara comenta esporte, ele é uma pessoa de mente aberta, tem vídeo dele aí defendendo vacinação, então é um comportamento diferente do que a gente está acostumado até um tempo atrás das pessoas que praticavam esportes ou que eram jogadores famosos, famosas, de ser aquelas pessoas às vezes com a mente fechada, alguma coisa assim. Isso aí tá mudando, a gente tá vendo pessoas caminhando para uma mudança aí, jogadores defendendo a importância de se lutar contra a homofobia, times defendendo a inclusão das mulheres no futebol, por exemplo, para a gente ampliar cada vez mais o espaço do futebol feminino. Então isso tem mudado. E ó, a questão de hoje vai falar um pouco disso. Chega na vibe. Hoje, então, nós vamos analisar, corrigir e interpretar a questão 20 do Enem 2021, segunda aplicação. Na prova amarela é a questão 15, na prova branca é a questão 40, na prova rosa é a 32 e está na tela para você aí a questão. O esporte moderno, como o futebol, é por isso que eu mencionei muito futebol na introdução, porque a própria questão vai mencionar um pouco o futebol. O esporte moderno, como o futebol, desenvolve-se nos dias de hoje com base nos princípios da sociedade moderna ocidental industrializada nos moldes capitalistas. Ele é uma instância... Não, isso aí a gente vê, né? O tanto que o futebol é capitalista, a quantidade de dinheiro que rola no futebol. Não é só a bola que rola, não. Rola dinheiro demais, demais, a conta. Ele é uma instância da ação do poder econômico e do poder político, figurando também no rol dos instrumentos de manutenção da ordem vigente e da manobra de comunicação com as massas. Isso é interessante mencionar essa questão de poder político do futebol, porque dependendo de como a seleção brasileira joga, isso acaba se refletindo em cima de político. Olha que loucura! Tem gente que fala assim, mas se o Brasil ganhar a Copa, fulano se elege, ou fulano perde se o Brasil perder a Copa. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E as pessoas, a mentalidade do brasileiro, e não só do brasileiro, em vários outros países isso ocorre, mas a gente tem uma mentalidade de ligar de uma forma assim muito firme o futebol, o esporte com questões políticas. É aquele negócio como é que é? Não vai ter Copa, vai ter luta. Um trem assim, não é que o pessoal usava naquelas manifestações lá na época da Copa no Brasil em 2014? Quantos anos você tinha em 2014? Conta pra mim. Eu tava lá no alto dos meus 24 anos de idade. Você deve que tinha o quê? Se você tem 18 hoje, vamos supor que você tem 18, você que tá me assistindo. Se você tem 18 hoje, em 2014 você tinha, estamos aí às 8, 10? Então você não vai lembrar muito disso não. Eu é que tô velho mesmo. Então olha só. Esse texto é de H.E. Paula. Cabeça de ferro, peito e aço, perna de pau. A construção do corpo esportista brincante. Só esse título dá pra gente, né? Alguma informação. Construção do corpo esportista brincante. Motriz número 2, 1996, adaptado. O que seria um corpo esportista brincante? Um corpo esportista que não vai levar esse esporte tão a sério ou tão a competitividade, a ganhar dinheiro, a enriquecer jogando futebol, mas não, usar o esporte como brincadeira, como coisa lúdica. Pode ser que esse título indique pra gente alguma coisa assim, né? Vamos ver as alternativas que nós temos aí e também, obviamente, o nosso enunciado. Eu detesto essas questões e nessa prova da segunda aplicação tá cheia de questão assim, em que o texto tá no fim da coluna da esquerda e as alternativas no começo da coluna da direita. Aí eu tenho que ficar igual um idiota jogando página para cima e para baixo aqui para você conseguir ler a questão. Enem. Enem. Na minha prova o que eu faço? Eu já pego tudo, já edito e coloco tudo junto, ó. Então aí tá a questão 20... Aqui tá 19, eu já deixo ela inteira, numa página só, para ter onde eu rabiscar também. Mas isso, o INEP tá certo de economizar papel. Vamos economizar papel e ajudar o meio ambiente. Muito bem.
Jogadores e jogadoras podem se tornar elementos transformadores das ordens esportiva e social na medida em que exerçam festivamente. O que seria esse festivamente? De forma agradável, de forma prazerosa, a sua criatividade. Para quê? Vamos dar uma olhada aqui em algumas coisas importantes dessa questão. Olha só. Transformadores das ordens esportiva e social, certo? E aqui a gente tem no texto, fala o seguinte: o esporte moderno, como o futebol, desenvolve-se nos dias de hoje com base no princípio da sociedade. É uma instância da ação do poder econômico e do poder político. Então, aquilo que o enunciado fala pra gente, poder econômico e poder político. E o enunciado fala pra gente transformadores das ordens esportiva e social. A ordem esportiva, ok, mas a ordem social, ela parece estar apontando pra gente justamente para aqueles fatores lá, né? Os fatores do poder econômico e do poder político, ok? E aí fazer o futebol parar de ser, como diz o texto, instrumento de manutenção da ordem vigente e da manobra de comunicação com as massas, que é o que fala aqui no finalzinho do texto, instrumento de manutenção da ordem vigente e da manobra de comunicação com as massas. O que esse enunciado está querendo dizer para a gente? Qual ação dessas que vão ser colocadas aí Qual ação dessas que vão ser colocadas aí fazem com que o jogador, com que o esportista use a sua criatividade, use o seu pensamento? Criatividade a gente pode linkar com o pensamento, né? Use o seu pensamento de forma festiva, de forma prazerosa, de forma produtiva para transformar a ordem esportiva e a ordem social. Deu para pegar? Qual dessas ações, por meio de qual dessas ações, os esportistas podem usar o seu pensamento, a sua criatividade, de forma festiva ou de forma livre ou de forma aberta para transformar as ordens esportiva e social? Isso acontece, letra A, quando eles desempenham a sua prática de forma competitiva? Não, né? Eles não têm um pensamento crítico, que é mais ou menos o que está pedindo o enunciado, quando eles estão desempenhando a sua prática de forma competitiva, sendo que é isso o que se espera de todo esportista e o que já é feito, né? Desde que o mundo é mundo, desde que o esporte é esporte, desde que o jogo é jogo. Então isso aí, essa ação que está na letra A, desempenhar a prática de forma competitiva, não muda nada, não transforma nada se a gente está buscando algo que é transformador. Letra B, se eles fizerem do esporte, né, fazerem no futebol ser considerado um esporte do povo. De certa forma, o futebol já é considerado um esporte do povo. Então, se o futebol já é considerado um esporte do povo, apesar dos jogadores ganharem milhões e o povo, né, cheio de dívida aí, mas o povo vibra e fica feliz como se a pessoa, quando, né, a seleção ganhou a Copa, hexa, e o povo fica ensandecido, como se o povo estivesse ganhando alguma coisa também, né? Só a satisfação de pertencer ao país que tem uma seleção de futebol campeã 6 vezes na Copa do Mundo. E já tem, o futebol já é considerado um esporte do povo, tanto que a gente tem essa sensação de pertencimento quando o Brasil ganha um jogo. Sensação fortíssima de pertencimento. Então a letra B não tem uma transformação profunda aí, ok? A letra C, realizarem profissionalmente o desempenho de suas atividades. Também não transforma, que os esportistas, eles já fazem isso. Os jogadores e as jogadoras já fazem isso. Eles realizam profissionalmente o desempenho de suas atividades. Eles jogam de forma profissional. Futebol profissional, ou vôlei profissional, ou basquete profissional, etc. Esse texto falou mais do futebol, né? Então por isso que eu estou mencionando mais o futebol. Mas todos os esportes. Letra D. Produzirem materiais esportivos específicos à sua prática. Aí já é a resposta sem noção, da nossa série Resposta Sem Noção. Porque o esportista, ele não necessariamente produz material esportivo, né?
Quem produz material esportivo são as empresas. Nike, Adidas, me patrocina que eu tô falando de vocês. Nike, Adidas, várias outras empresas aí produzem materiais esportivos, não os jogadores e as jogadoras. Então essa é a resposta mais sem noção das 5. Nem é algo assim que não transforma, é algo que realmente não acontece. É claro que pode ter um ou outro atleta que produz material esportivo. Mas, gente, um ou outro, né? Num universo aí de milhares. Letra D, então, vamos riscar. Sobrou pra gente a letra E. Vamos ver se ela tá correta. Criticarem, expressarem criticamente suas opiniões em relação ao futebol. Já que falava mais de futebol, né? Expressarem criticamente suas opiniões em relação ao futebol. Aí sim. Aí a gente tem uma atitude transformadora, uma atitude que não se espera. E na primeira aplicação do Enem, a gente tinha uma questão que falava de um jogador que afrontou o sistema esportivo brasileiro, um jogador de futebol. Eu não lembro agora o número da questão, mas eu vou deixar no card aí. E ele afrontou isso porque ele expunha o racismo que existia no futebol brasileiro. Ele escancarava esse racismo, certo? Então, isso aí é muito... vai até nesse mesmo sentido dessa outra questão que estava na primeira aplicação do Enem. Quando o esportista expressa criticamente sua opinião em relação ao futebol, sim, ele está aí transformando a ordem esportiva, porque não é comum isso no esporte. Já existiu até a obrigatoriedade do esportista ficar calado em determinados assuntos, e também transforma a ordem social. Isso aí a gente vê o quê? A Marta faz muito isso, a Marta, jogadora de futebol da seleção brasileira, melhor do mundo um montão de vezes, ela faz muito isso, ela dá a sua opinião crítica sobre coisas que acontecem no futebol, no caso dela, mais específico, a desigualdade entre a seleção masculina e feminina. Nós temos outros jogadores como o Richarlison, por exemplo, que faz uma campanha fortíssima para que o pessoal se vacine. E a gente vê poucos jogadores fazendo isso, né? E ele faz aí uma campanha para as pessoas se vacinarem. Ele tem uma cabeça bem desconstruída no sentido, apesar que hoje em dia, né, você pedir vacina é ter mente desconstruída. Pensa bem, né? É o mínimo que a gente está fazendo, que é pedir para as pessoas se vacinarem. A gente é considerado uma pessoa desconstruída porque está pedindo vacina. Mas isso aí já é uma coisa legal que o Richarlison faz e que poucos fazem. E apesar de ser, né, que todo mundo deveria fazer, a gente tem que tirar o chapéu quando uma pessoa usa um espaço de poder como é o futebol para poder fazer esse tipo de ação. E aí, como eu mencionei lá no começo, a gente vai até para outros campos. Os próprios comentaristas esportivos, narradores, estão ficando mais ligados em temas sociais, em questões mesmo que vão romper aí com certas práticas tóxicas dos esportes. E aí a gente tem um exemplo que eu dei no começo, que é o Casimiro, que é um cara super de mente aberta, um cara super de boa e que fica e que comenta futebol, né? E ele é um cara assim bem, né, aberto para essas questões aí de saúde, a questão de igualdade e tudo mais. Então isso aí é uma prática que a gente vê que está começando a acontecer, tanto dos esportistas quanto dos comentaristas, de outras pessoas ligadas ao esporte, de se tornarem mais ativamente políticas no sentido de contribuírem para a sociedade como um todo. Então a letra E está correta, vamos fazer o nosso xizinho maravilhoso e como já deu 13 minutos, bora fechar. É isso, ufa, sextou, né? Então, ó, clica no card para você assistir todas as questões do Enem 2021 da segunda aplicação, que é essa prova, cheio de questão boa, muitas questões fáceis nessa prova, já tô avisando, tem muita questão fácil. Clica aí para você assistir tudo, aproveita, se você tá chegando pela primeira, segunda, terceira, quarta vez no canal, se inscreve, porque se inscrevendo e principalmente ativando as notificações aí, olha o sininho... Aí, ativou as notificações. Ativando as notificações, todo dia, 8h15 da manhã, você recebe uma aulinha nova pipocando no seu telefone. Não vai pipocar assim, não, porque né, nenhum telefone faz... Mas você sabe, né? Insira o som da notificação do seu telefone aqui. É isso. Ó,
Beijo pra você, terminamos mais uma semana de correção do Enem. Fim de semana você sabe que tem aula aí do montão de conteúdo, tem gramática, tem redação, tem interpretação de texto. E a gente volta de segunda a sexta com mais questões do Enem aqui pra você. Em breve, quem sabe, de outras provas também. Mas por enquanto estamos no Enem ainda. Ainda tem muito Enem pra gente fazer até a gente passar para outras provas. Ó, beijo pra você mais uma vez e fui! Tchau!